A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 17º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de João, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 15, que vai nos narrar a multiplicação dos pães. Vai nos dizer assim: depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje da multiplicação dos pães no evangelho de João, ele vai nos trazer um significado cristológico dos sinais que Jesus realiza. Esses sinais têm como objetivo revelar, ou seja, manifestar a verdadeira identidade de Jesus, a verdadeira identidade de Cristo. E aí é interessante que a dinâmica do Evangelho vai nos narrar alguns pontos interessantes, vai nos dar o momento daquela introdução, vai preparar o milagre, vai nos fazer a descrição do milagre, ou seja, Jesus que vai multiplicar os pães e os peixes. Depois o Evangelho nos mostra a reação daquelas pessoas diante desse sinal que Jesus realizou. É interessante termos em mente que no Evangelho de João não denominamos como milagres, mas João coloca como sinais de Jesus, ou seja, Jesus faz sinais para manifestar a sua verdadeira identidade, aquilo que ele é, que ele é o Cristo, nosso Salvador. E aí no Evangelho, logo no versículo 2, vai nos dar uma informação interessante. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Ou seja, Jesus já tinha começado a fazer os sinais, mas é uma coisa João nos chama a atenção. Aquelas pessoas seguiam Jesus, que eram muitas pessoas, mas o seguiam com uma fé superficial, ou seja, aquelas pessoas o seguiam para ver somente os sinais que eles faziam, para ver ali aquelas manifestações, porque ficavam maravilhados. Ou seja, era uma fé superficial, só queriam ver os espetáculos. E no versículo 2 diz: muita gente o seguia, uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. E vai se confirmar lá no versículo 14, que continua essa mesma temática. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo.
Só que eles tinham uma noção de Jesus como uma noção política. Eles queriam fazer Jesus um rei político, uma mentalidade política. Mas esse não é a missão de Jesus, esse não é o reino de Jesus. O reino de Jesus passa pela cruz, passa pela a sua doação, mas aquelas pessoas não compreendiam, tinham somente essa mentalidade de um rei político, de um conquistador, de um dominador. E aí Jesus vai dizer lá no versículo 15, no final do Evangelho, Jesus, porém, sabendo que viriam para buscá-lo, para fazê-lo rei, refugiou-se, ou seja, retirou-se de novo sozinho na montanha. Jesus sabia, conhecia as intenções daquelas pessoas. Eles sabiam que iam proclamar o rei, que é justamente para lutar contra o Império Romano que dominava aquela região na época. E eles pensavam que Jesus era essa pessoa, esse guerreiro, essa pessoa, uma pessoa política para dominar e conquistar a terra. Mas o reino de Jesus não é desse mundo, como nos diz o Evangelho. E aí, João, no Evangelho de hoje, justamente interessa nos mostrar o que? A incompreensão e a fé inadequada daquelas pessoas perante os sinais que Jesus realizava. Ou seja, eles não tinham compreensão da verdadeira identidade de Jesus. Só viam Jesus como alguém que fazia grandes sinais, como vai dizer, como um profeta, um rei político, mas ainda não reconheciam a verdadeira identidade de Jesus, que Ele é o Cristo, que veio por nós, que veio padecer na cruz. E Jesus falava abertamente quando dava ali a manifestação da paixão, a sua primeira, segunda e terceira anúncio da paixão, mas mesmo assim não entendiam, viam somente como um rei político. E o Evangelho nos traz justamente, com a narração da multiplicação dos pães, essa mensagem da falta de fé daquelas pessoas, uma fé inadequada, ou seja, uma incompreensão do verdadeiro sentido do sinal que Jesus realizava. É importante vermos também que Jesus é Ele que vai tomar a iniciativa, como vai nos dizer lá no versículo 5. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Jesus, ele toma a iniciativa, ele questiona os discípulos o que é que nós vamos fazer, justamente para colocar-nos à prova. Bora, vocês também devem ter alguma iniciativa, e assim também é na nossa vida hoje. Devemos tomar algumas iniciativas como Jesus, mas ele já sabia o que ele ia fazer. E aparece outra figura, André, irmão de Pedro, que vai dizer: olha, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantas pessoas? Ou seja, essa impossibilidade. O que é que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? A matemática não bate, alguma coisa não está certa. Mas Jesus sabia o que ia fazer a partir do sinal que ia realizar para manifestar a sua verdadeira identidade, que é o Rei Messias, o Cristo, aquele Salvador, não um rei político, mas aquele que veio nos salvar, nos conduzir para a casa do Pai, nos conduzir para o céu, como vai nos dizer o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 3, Jesus na conversa com Nicodemos, vai nos dizer assim, lá no versículo 16, com efeito Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Ele quer que nós tenhamos vida eterna. E Jesus, a partir dos sinais que realiza no Evangelho de João, vai tratar sobre essa temática dos sinais para justamente manifestar a sua verdadeira identidade. Portanto, peçamos ao Senhor para que possamos ter uma fé firme, uma fé que tenha fundamento no próprio Cristo, não uma fé que é movida por espetáculos, uma fé superficial. Aquelas pessoas tinham fé superficiais,
Jesus ele não nos pede uma fé superficial, mas uma fé que tenha raiz, uma fé que tenha profundidade, para que possamos assim acolher essa palavra, reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, dar testemunho e, claro, viver com Ele na eternidade, pois é para isso que nós fomos constituídos filhos de Deus. E para concluir, a segunda leitura lá da carta de São Paulo aos Efésios é muito interessante, vai nos dizer assim: exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a qual fortes chamados. A andardes dignos da vocação a qual fortes chamados. Ou seja, Paulo, a partir dessa sua carta, nos convida, nos exorta para vivermos a santidade na vocação a qual fomos chamados. A vocação ao matrimônio, viver a santidade no matrimônio. Vocação à vida religiosa, viver como religioso, viver como casado, dar testemunho, viver como um verdadeiro cristão, dar testemunho de Jesus. E esse dar testemunho de Jesus passa por essa fé sólida, uma fé que tenha raízes, não uma fé superficial. E Paulo nos chama a atenção a isso. Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fortes chamados. Muitas das vezes nós não nos comportamos de forma digna, de forma honrosa, com a vocação a qual o Senhor nos chamou. Muitas das vezes não somos dignos, não nos comportamos de forma digna no casamento, dentro de casa. Às vezes somos muitos mentirosos, muito falsos, muito orgulhosos, não dando testemunho da palavra. Muitas das vezes não fazemos nada que o Evangelho nos manda, mas fazemos aquilo que o mundo nos oferece. Isso não é dar testemunho de Cristo, não é dar testemunho da palavra. E Paulo nos chama, lá no versículo 3, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito é o Espírito que nos une, é o Espírito que nos fortalece, que nos dá força, para que assim possamos de fato viver de forma digna a vocação a qual nós fomos chamados. Por isso peçamos ao Espírito Santo que esse Espírito nos fortaleça, nos dê alegria, nos dê força, coragem para, de fato, professar uma fé verdadeira, uma fé sólida, que tenha raiz, que tenha profundidade, e possamos viver essa palavra que é para nós fonte de vida e de vida eterna. Peçamos também a intercessão de Maria, a nossa mãe, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.